Estamos aguardando o momento certo de começar. Eu estou só tocando um pouquinho aqui, aquecendo. Mas começamos daqui a pouco, às 8 horas, como combinamos. Faz um recital aí. Isso é uma introdução, né? Bem-vindo ao Ano Bravo. Débora.
Então, já estamos na hora, bem-vindos a todos. Vamos dar início. Muito bem, nós vamos dar continuidade à leitura do Bhagavad Gita. E antes de ler, eu vou cantar uma canção chamada Jaya Radha Madhava. Essa canção era sempre cantada por nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, antes de suas aulas, ele costumava cantar. Esse diz que é como uma janela para o mundo espiritual. Numa outra situação, na outra ocasião, vamos falar sobre o significado dessa canção. Agora eu vou me limitar a cantar e depois dar continuidade à leitura do livro, tá? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Então, dando continuidade à leitura do Bhagavad Gita, Bhagavad Gita como ele é, com a tradução e os comentários, os significados dados por Srila Prabhupada. Já. Nós lemos o verso 18, eu vou repetir o verso 18 para que a gente possa se situar. A tradução do verso 18 é a seguinte: o corpo material da entidade viva, indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, luta, ó descendente de Bharata. Esse foi o verso número 18. Hoje vamos cantar e depois ler a tradução e o significado do verso 19. O sânscrito é assim: Jainam vritti hantaram jaschainam manyate hatam ubhau tau na vijanito nayan hanti nahanyate. Eu vou repetir. Jainam vritti hantaram jaschainam manyate hatam ubhau tau nabbijanito nayan hanti nahanyate. A tradução do verso é a seguinte: aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Eu vou repetir essa tradução. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. A explicação é a seguinte: quando um ser corporificado é golpeado por armas fatais, convém saber que o ser dentro do corpo não é morto. A alma espiritual é tão pequena que é impossível matá-la com alguma arma material, como ficará evidente nos versos posteriores. E por causa de sua constituição espiritual, a entidade viva não pode ser morta. O que é morto, ou se supõe que é morto, é o corpo apenas. Entretanto, isso não significa que se deve matar o corpo. O preceito védico é Mahimsyat sarvabhutani. Essa é uma citação que diz o seguinte, que significa: jamais cometas violência contra alguém. Tampouco o fato de alguém compreender que a entidade viva não é morta encoraja a matança de animais. Matar o corpo de alguém sem autorização é abominável e é passível de punição pela lei do Estado e também pela lei do Senhor. Arjuna, todavia, vai ocupar-se em matar pelo princípio da religião e não por capricho. Srila Prabhupada Ki Jai. Essa foi a explicação. Eu vou repetir o verso. Jainam vitti hantaram jaschainam manyate hatam ubhau tau nabijanito nayan hanti nahanyate. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto.
Om Gyanaatimirandasya Gyanam Janashalakaya Chaksurun Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhantanashini Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente. Nós estamos ouvindo o Senhor Krishna falar. A situação aqui é a seguinte: Krishna está ao lado de seu amigo, que na verdade era primo, amigo, e ele decidiu, por conta das circunstâncias, aceitar Krishna não mais como amigo ou primo, mas como mestre, porque ele precisava de ajuda para sair de um conflito. Então, eles estavam ali no meio de um campo de batalha e a batalha estava prestes a acontecer. Então, Krishna estava dando orientações para Arjuna. E aqui nós estamos ouvindo aquele que mata, ou que pensa que é ele que mata, ou que é morto, não entende, porque o eu não pode ser morto, nem pode matar. Então, é interessante entender o contexto, porque Krishna está falando esse tipo de assunto para Arjuna. Eles estão reunidos ali, exatamente no meio de ambos os exércitos. Dois exércitos enfileirados e os dois estavam inflamados e a mais ou menos instantes ali, aproximadamente 1 hora, eles iriam entrar em combate. Então, certamente, iria haver morte, muita morte, como houve de fato, muita, mas muita mesmo. Os números são enormes. E Arjuna era uma peça importante ali em toda a trama que deu origem a esse conflito. E no momento de iniciar a guerra, haviam justificativas importantes ali. O que se diz em termos assim, que a gente possa ter sobre a guerra em si, a guerra foi um arranjo divino, de fato. O planeta estava, nesse período, assim com uma sobrecarga de atividades impiedosas, praticadas por muitos reis e muitas... Então, para aliviar o planeta de tantas atrocidades, então a providência resolveu fazer uma espécie de, como uma intervenção um tanto radical. Quando um corpo está com um problema, muitas vezes é necessário, para sanar o problema, uma intervenção
cirúrgica, né? Você tem que... é algo... Então, o planeta estava com problemas sérios e a providência estava ali agindo de modo a aliviar o planeta de tantas atividades impiedosas, reunindo milhares e milhares de reis e de guerreiros nesse lugar, nesse campo de batalha. E Arjuna era uma peça ali importante, ele estava diante de guerreiros, mas não eram simples guerreiros, ele tinha relação muito forte de afeto com muitos deles, porque era uma família, era uma guerra. Então, como ele podia matar, por exemplo, o avô dele? Então, Krishna está dizendo, Arjuna, aquele que pensa que é ele que mata, é isso que o verso está dizendo, ou então que ele vai ser morto, não está entendendo as coisas. Porque o eu, aí Krishna está chamando a atenção de que o mais importante, na verdade, não é o corpo externo. O corpo é apenas uma cobertura. O eu, que habita o corpo, que faz o corpo animar-se, né? O corpo fala e se movimenta exatamente devido à presença do eu. Esse eu, a alma espiritual, ela não pode ser atingida, ela não pode matar nem ser morta. Então, Krishna está tirando a atenção de Arjuna de uma, digamos, da matéria e colocando a atenção dele na alma, no espírito. E isso certamente iria livrá-lo de toda a lamentação da qual ele sofria naquele momento. Imagina, ele era um rei poderoso e ele era tão poderoso, Arjuna, tão guerreiro, tão famoso, que o seu arco, o arco dele, tinha um nome, né? Ele recebeu foi um presente. O arco dele é chamado Gandiva, por conta das conquistas que esse rei tinha feito. Então, quando alguém só ouvia o nome Gandiva, o nome do arco de Arjuna, isso era um motivo para admiração. Todos faziam uau, ficavam espantados somente de ouvirem falar no nome do arco de Arjuna. Então, eu estou falando isso para mostrar que Arjuna, ele era um guerreiro muito competente, ele conhecia as técnicas com detalhes, as técnicas marciais que envolviam toda a arte militar, mas ele estava ali afetadíssimo pela situação, a tal ponto de nem mesmo sustentar o seu arco. O corpo dele começou a tremer quando viu aqueles amigos ali reunidos, tios. Como é que pode, né? Então, ele foi tomado por um grau assim intenso de compaixão que o fez assim incapaz até mesmo de sustentar o seu arco. E o seu próprio corpo, ele nem conseguia ficar em pé. Ele estava numa quadriga, uma espécie de carruagem puxada com... Ele não conseguia nem ficar em pé mais por conta de tanta... Não, isso não vai dar certo, não pode dar certo, ele pensava. E ele sentou, porque ele não conseguia nem mesmo manter o seu próprio corpo. Ele cheio de músculos, um guerreiro. Então ele sentou, sentava na quadriga e é dito que ele chorava. Imagina um rei, assim, como Arjuna, a condição dele era de tanta aflição que ele vertia lágrimas, ele chorava, ele estava dominado pelo pesar e sofria. Então Krishna
assistia essa situação e como amigo, e agora nem só como amigo, ele assumiu a posição de mestre. Por isso Krishna estava um tanto sorridente um pouco antes disso, porque Krishna, ele era amigo, dois amigos, um primo, amigos brincam, um zomba do outro, sabe? Amigos assim têm um nível de intimidade. Aí de repente Arjuna disse: Krishna, acabou nesse momento, acabaram-se as conversas amigáveis, eu não sou mais seu amigo, eu não sou seu primo, agora eu sou seu discípulo. Eu aceito você agora como meu discípulo, a situação é outra, mudou, por favor, entenda, você agora é meu mestre. Então Krishna, ele sorria porque um amigo decidiu tornar-se discípulo dele. E agora, ele vendo seu amigo aflito, ele assume a posição de mestre espiritual de Arjuna, de mestre, e ele aponta agora com muito, sabe, quando você tem, se você vai, o espinho começa a produzir problemas, porque além da dor, você pode ter febre, essas coisas. Então você vai num médico para resolver todos os problemas de dor e febre, ele remove a causa de tudo, que é o espinho. Então Arjuna estava exibindo sintomas de uma pessoa muito afetada pelo pesar, ele sofria. Então Krishna estava agora iniciando o processo de remoção do espinho, que era a ignorância. Arjuna estava identificado com seu corpo externo, tá? E ele não conseguia ver-se como uma alma espiritual. E a todos os reis ali presentes também como almas. E as almas, elas não podem ser mortas. Almas são eternas. Por isso Krishna disse, nunca houve um tempo, Natva Ranjatu Nasham. Nunca houve um tempo em que eu tenha deixado de existir, Arjuna. Nem você, nem todos os reis aqui presentes. Todos existíamos, estamos existindo agora e continuaremos a existir. Krishna estava definitivamente retirando a atenção de Arjuna do corpo perecível e colocando a atenção dele no que é mais importante. Você não é esse corpo, Arjuna, nem ninguém aqui. E o corpo não pode ser morto. Nem você pode matar, nem ninguém pode. A alma é tão pequena, é menor do que os átomos. Ela não pode ser vista, ela não pode ser afetada por arma alguma, como vai ser dito nos próximos versos. Verso 23, nós estamos no verso 19, no verso 23 diz: Nachainam, Nainam Chindanti Shastrani, nenhum tipo de arma pode cortar ou ferir a alma. Nainam Chindanti Shastrani. Nainam Dahati Pavaka, nem o fogo pode queimar a alma. Nachainam Kledayanti Apo, nem a água pode umedecer a alma. Essa é a natureza da alma. Essa é uma informação incrível, porque nós somos essa alma. Entender que somos assim, isso dá um grande alívio, principalmente numa época como essa. Então, assim, Krishna está removendo esse espinho de Arjuna. O espinho, na verdade, é como a ignorância. Nós ficamos muito apegados à situação externa e esquecemos de quem somos de fato. E Krishna está lembrando isso, e parece que essa lembrança de que somos almas espiritual realmente vai resolver o problema de lamentação de Arjuna. Eu estou lembrando de uma atividade quando eu morava
em um templo. Então, tínhamos uma atividade chamada Harinama. Harinama quer dizer que todos os monges saíam nas ruas cantando Harinama. Nama quer dizer nome, o nome de Hari, o nome de Krishna. Então cantávamos Hare Krishna nas ruas. E o canto costumava ficar bem forte. Parávamos assim, por exemplo, num calçadão de um centro urbano, onde muitas pessoas passam. E ali, então, na época, nós estávamos assim, isso faz um bom tempo, e os devotos, o movimento Hare Krishna, pioneiro no Brasil, e usávamos as roupas tradicionais da cultura hindu, né? Por várias razões, não só por isso, mas pelo que estávamos fazendo, todo mundo cantava muito alegre, e os monges, os devotos começavam a pular e cantar Hare Krishna. Então as pessoas ficavam atraídas e começavam a se aproximarem e formava-se assim uma plateia verdadeira, assim, muita gente parada ali olhando aquela manifestação. E para explicar o que estávamos fazendo, às vezes encenávamos algumas peças. E eu lembro de uma peça que tem a ver com o que estamos falando hoje. É que uma devota de Krishna, uma monja, assim, vestida assim, com roupas comuns, não com sério, mas com roupa, se infiltrava ali no meio das pessoas, e de repente parávamos o som e ela soltava um grito. Ela gritava, mas gritava com muita vontade. Um grito de desespero no meio da multidão. Isso, as pessoas ficavam, inclusive a gente depois conversou com ela, porque algumas pessoas chegaram a passar mal, mas ela gritava, e aí as pessoas olhavam para ela: que isso que está acontecendo, minha senhora? Aí, nesse momento, ela olhava para um outro lado, onde um outro monge estava lá com um vestido assim, com um paletó e tudo assim, e simulava ali no meio do asfalto, ali do calçadão, um naufrágio. Ele estava ali morrendo afogado. Socorro, socorro, né? Ele simulava que estava se afogando ali em pleno calçadão. Então ela disse: meu marido, ele está morrendo afogado, socorro! E gritava. Aí as pessoas começavam, né, a entender que aquilo ali era uma encenação. Então, de repente, aparecia um outro monge, vestido de salva-vidas, camisa regata, uma boia. Minha senhora, não se preocupe, seus problemas estão praticamente resolvidos. Fique tranquila, não grite mais, fique tranquila, seu marido vai estar bem. Aí ele nadava ali no asfalto, ele ia nadando, até encontrar o náufrago, né? Que simulava. Então, quando ele encontrava o náufrago, ele, com muito cuidado, removia o paletó, a roupa dele, tirava a roupa. Aí colocava a roupa no ombro e voltava nadando, e chegava para a senhora: eis aqui o seu marido, fique tranquila, está tudo bem. Entregava a roupa. Aí ela colocava a mão na cabeça: mas você salvou a roupa! E aí, nesse momento, a encenação era concluída, e aí todo mundo ficava com
um ponto de interrogação, mas o que está acontecendo? Aí entrava um monge e cumprimentava a todos, muito obrigado por estarem aqui, nós vamos explicar, entende, o teor dessa encenação. Então, aí nesse momento, ele explicava que, de fato, nós não somos esse corpo material que é como uma roupa. Existe uma preocupação muito grande com a roupa externa. Farmácias, shoppings, lojas, restaurantes, e a vida inteira oferece serviços constantes para o corpo externo, esquecendo de que não somos essa roupa externa, mas somos a alma, estamos lá dentro, é ela que é mais importante. Então aqui, na verdade, essa encenação é uma espécie de alerta para todos nós, que devemos dar importância ao que de fato é real, que é a alma que está dentro do corpo, é ela que precisa ser salva. Um outro exemplo interessante é o de uma pessoa que cria numa gaiola um pássaro. Ele cria um pássaro na gaiola. Ele põe Só que ele começa a ficar tão encantado com a gaiola que ele ornamenta a gaiola, ele pinta a gaiola de várias cores, sabe? Põe flores na gaiola. E ele se envolve tanto com a gaiola que se esquece de alimentar o pássaro. Finalmente o pássaro morre. Então o que está acontecendo na sociedade é que existe uma preocupação intensa com as necessidades do corpo e com o corpo externo e uma ausência grave assim, de cuidados com o que é mais importante, que é a alma, que fica lá dentro do corpo. A alma está esperando essa atenção de cada um de nós. Existe um processo, assim como existe uma maneira de você alimentar esse corpo, você tem que comer, existe um processo de alimentar, ou eu diria até de despertar o eu, a alma espiritual que está adormecida lá dentro. Dentro de cada corpo nosso existe um eu indestrutível, eterno, que somos nós. Krishna agora está querendo que Arjuna dê atenção a esse eu, essa partícula, a alma espiritual. E é isso que ele está fazendo nesse momento, ele está mostrando as características da alma. Ele disse que a alma é indestrutível. Ninguém é capaz de tocar, de destruir a alma. Isso é fantástico a gente entender. Imagina você entender que você é indestrutível. Que medo vai sobrar para qualquer corona, não é? Agora, é óbvio que, como foi dito aqui, o fato de compreendermos que somos indestrutíveis como almas espirituais vai nos dar direitos sobre o corpo ao ponto de, agora eu posso matar os corpos? Eu posso matar, por exemplo, os animais? Eu posso... Não. Isso é proibido, na verdade, por escrituras, isso é desautorizado. Só em determinadas circunstâncias existe autorização. Assim como, por exemplo, você não pode criticar um cirurgião porque ele abriu o corpo de uma pessoa. Existem certas circunstâncias em que uma violência tão intensa, porque a gente não pode dizer que não é um ato violento, você colocar um bisturi e furar o corpo ou uma serra, ou imagina. Mas quem critica, ou quem prende, ou quem censura esses cirurgiões, ninguém faz isso, porque existe uma causa. Então, da mesma forma, Arjuna, ele iria se ocupar em
em matança. Ele era um rei e a guerra se fez necessária. É interessante ficar a par de toda a trama que deu origem a esse grande conflito. Esse conflito é real. Quem tiver a oportunidade de ir à Índia, você vai ver os locais, o campo de batalha de Kurukshetra, tudo onde aconteceu a guerra. Cada personagem desse de fato existiu e nós podemos ter acesso a eles no grande Mahabharata. Então, nesse caso aqui, Arjuna iria realmente se ocupar em matança de uma forma autorizada. Nós não podemos sair por aí só porque entendemos que, já que a alma não morre, eu posso matar qualquer corpo, porque eu não estou cometendo, não existe, isso é proibido. Mesmo os corpos de animais. Um devoto deve, como foi citado aqui, né, Mahimsyat Sarva Bhutani. Ahimsa quer dizer não violência. Então, um dos pilares, um dos princípios que regem a vida humana é a não violência. Quando o Senhor Buda apareceu nesse planeta, o planeta estava, assim, também sobrecarregado por atividades intensas de matança de animais. Então, inclusive essas matanças eram até justificadas por conta de passagens nos Vedas, em escrituras. Então, o Senhor Buda, ele disse, ele nega as escrituras e prega uma espécie de ateísmo e prega a ahimsa, a não violência. Então, é muito importante entendermos esse ponto. O conhecimento de que somos indestrutíveis não nos dá o direito de cometer violência. Entende? Não nos dá. Esse foi outro ponto falado aqui. Então, Krishna está querendo... Agora, tentemos lembrar a situação, a circunstância em que esse verso está sendo falado. Você está aqui, digamos que você seja Krishna, o seu amigo está aqui, Arjuna. Então, Arjuna está afetado pela condição do corpo. Esse corpo, ele vai um dia ter que... na verdade, ele sempre é morto. É como, por exemplo, o que faz esse corpo se movimentar, falar e executar atividades é a presença do eu. No momento que o eu sai do corpo, então o corpo ele se deteriora, ele simplesmente se decompõe e cada, digamos, elemento ele retorna para a sua origem. Esse corpo é formado, segundo o Bhagavad Gita, por uma combinação de elementos materiais como terra, água, fogo, éter, mente. Existe uma série de elementos que, combinados em determinadas proporções, então, geram os corpos materiais. No momento em que a alma está ali, a consciência da alma se espalha pelo corpo e o corpo parece ter vida. O corpo se move, isso é a alma que está movendo. É a alma que espalha a sua consciência pelo corpo. Assim como, por exemplo, um medicamento, ele espalha a sua influência pelo corpo. A alma, quando ela está lá no corpo, ela espalha, essa consciência é um sintoma de que dentro de um corpo existe a alma, a centelha espiritual. Então, quando a alma sai do corpo, o corpo... Então, o corpo, de fato, ele não é... O corpo feito de matéria, ele é sempre morto. Então, esse é o ponto. Krishna está querendo chamar a atenção de Arjuna para esse assunto especificamente, o assunto sério, entende, de que temos que dar atenção à nossa
constituição, a nossa natureza eterna, a nossa posição eterna como almas espirituais. E esse assunto vai se desenvolver. A próxima pergunta seria, se não somos o corpo e somos a alma, qual é a atividade da alma? O que a alma faz? Eu não vou responder isso agora, obviamente, porque eu vou finalizar aqui a minha fala sobre esse verso especificamente. Krishna está assim, claramente tirando a atenção de Arjuna do perecível e colocando a atenção dele no imperecível. Krishna está fazendo isso. Esse esforço de Krishna está, olha, Arjuna, você não está vendo isso aqui. Por isso você está assim, se lamentando. Entende? Então, dessa maneira, Krishna está aos poucos iluminando Arjuna e retirando ele dessa condição de shoka, quer dizer, de lamentação, ele sentia muito, ele sofria muito de lamentação por conta da iminente perda de amigos e parentes, etc. Então, essa foi isso que eu queria dizer hoje para vocês. Eu vou repetir o verso, tá? Sânscrito é o seguinte, lembrem, nós estamos no verso 19. Próximo domingo. Então, 19. Jainam vitihanteram, jas jainam manyati hatam, ubhau tau nabijanito, nayan hanti nahanyati. Significa, aquele que pensa que a entidade viva é o matador, e aquele que pensa que ela é morta, não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite. Hare Krishna.